aí, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Hauler e esse é o Apenas Comentando, um podcast para falar sobre os mais diversos temas da vida jovem adulta, com pitadas aí de deboche, ironia, que você só encontra aqui. Então seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes, boas-vindas a vocês. Gente, é o seguinte, eu já vou até fazer uma, micro introdução já entrando no tema, porque assim, para esse episódio eu não pensei em gravar um vídeo, fazer em vídeo nem nada. Não montei nenhum roteiro especificamente assim para esse momento. Apenas comentando, na verdade, abri o gravador aqui e fui com Deus mesmo na gravação, porque eu queria falar hoje. Cara, na verdade eu queria só ler, não ler, né, mas comentar uns comentários que tiveram aí no último episódio que a gente soltou, que foi sobre Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+. E aí um comentário que, assim, sinceramente, não me afetou, tá? Não me afetou do tipo, tô super triste, assim, não sei o que fazer da minha vida mais. Meu mundo caiu e agora, né, o que vai ser de mim? Eu tive agora problema com a minha identidade. Não me afetou nesse sentido, mas me afetou num sentido de, sabe, pessoa sem noção. Então, assim, eu li o comentário, eu pensei, cara, eu não vou responder esse comentário, porque eu sei que não vai dar em nada, não vai valer a pena. Mas obviamente eu não me segurei, né? Acabei respondendo um comentário porque foi basicamente, né? A gente soltou um corte do episódio passado em vídeo e aí um comentário em caixa alta, tipo, leia a Bíblia. E aí eu li aquilo ali, eu pensei, não acredito, né? Vou ter que responder isso. Eu precisava responder, gente? Óbvio que não precisava responder. Mas, né, o meu instinto ali de internet não me deixou segurar a onda. E eu acabei respondendo, mas é óbvio que eu não fui caçar briga nem nada. Eu só falei assim, olha, querido, vai ler a Bíblia também, né? Então, um abraço pra você. E aí uma colega até respondeu atrás lá e tal, né, criticando e xingando a pessoa e não sei o que. E aí outra pessoa completamente aleatória veio falar também, e aí colocar versículo bíblico e assim. Aí ali eu já pensei, não vale mais a pena, né? Não vale mais a pena entrar nessa discussão, né? Porque, cara, de verdade, assim, o que eu ia ganhar discutindo com uma pessoa que eu não sei quem é, que nunca escutou nada, nunca interagiu com nada que eu postei. Entrei nos perfis das duas pessoas, não tem nada de publicação, tem tipo uma publicação, é um perfil que não tem nada de seguidor, sabe, parece perfil fake só para poder atacar. Como a gente bem sabe que a internet funciona desse jeito, as pessoas, elas são assim, né? Na internet, elas têm uma voz bizarra, né? Elas têm a voz, têm um poder, porque elas estão atrás de uma tela, né? Então elas podem colocar a foto de perfil que elas quiserem, criar um perfil fake ou perfil delas mesmo e falar atrocidades para as outras pessoas apenas pelo fato de não concordarem com a opinião ou posicionamento e coisas do tipo. E aí eu pensei, cara, será que eu falo sobre isso num episódio? Será que eu trago essa questão para um episódio? Por isso que eu não fiz vídeo nem nada, eu tô aqui sentado de frente pro computador e com o microfone ligado realmente para poder falar sobre isso sem pensar muito bem, né? Sem filtrar muito bem com o roteiro. Mas eu queria levantar esse ponto, e não vai ser nem um episódio muito longo não, porque realmente é um episódio rapidinho para eu colocar esse pensamento assim pra gente, sabe? Pra gente poder refletir, que eu até soltei um Reels sobre essa questão de você não concordar com a opinião ou o posicionamento ou a orientação sexual, ou a identidade de gênero
ou, sei lá, a cor da pele, questões, né, de, sei lá, qualquer questão, gente. Você não precisa concordar com a pessoa. Você não precisa concordar com nada. Mas você tem que respeitar. Sabe? É o mínimo. Sabe? E eu não tô nem falando, só porque é o gay falando. Não, gente, é assim, porra. Sabe? É o mínimo. Porque assim, quando essa pessoa que não te respeita, ela tá passando por uma coisa, ou ela se posiciona e alguém discorda dela, ela vai com unhas e dentes e ela não quer saber de nada, sabe? E aí ela perde o quê? A razão, né? Ela perde a razão dela. Ela até tinha o potencial para ter razão dentro do posicionamento dela, mas ela perde. Porque ela quer ser uma grande imbecil, né? Uma pessoa imbecil. E quer que a opinião dela seja acima a única, né? Quer que a opinião dela seja a única verdade acima de todas as verdades. E é engraçado porque eu tava conversando com essa colega minha. E a gente tava nesse papo mesmo sobre os comentários, né, que foram feitos. E eu não vou trazer o comentário aqui para você, não vou colocar o comentário nem nada além, né, do que eu já falei, porque eu não vou dar voz para essas pessoas. Eu acho que não vale a pena. Pra mim, não vale a pena pra você que tá ouvindo, não vale a pena pra ninguém, né? Vale a pena apenas pra essas pessoas. E assim, eu espero que elas sejam felizes nas escolhas delas. Não dá pra desejar mal pra esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa não vale a pena desejar nada, né? Na verdade. Então, a gente tava conversando sobre isso e eu pensando, sabe, muito sobre essa questão da religião, da igreja. Porque, né, eu já falei mais de uma vez, eu acho, nesse podcast, que eu vim de um rolê de igreja, né, e tudo mais. E eu mesmo tinha muito preconceito comigo mesmo, sabe? Eu tinha muito preconceito com a questão da orientação sexual e tudo, porque, no fundo, eu sabia que eu era gay. Eu sempre soube que eu era gay. Só que eu fui criado dentro de um ambiente. E eu não tô falando isso de igreja evangélica, eu tô falando isso porque eu fui criado dentro do ambiente de igreja evangélica, tá? Mas eu poderia ter sido criado em qualquer outro tipo de ambiente, em qualquer outra religião, mais severa e tudo. Então, assim, nesse ambiente, eu tinha o preconceito comigo mesmo, sabe? Eu não queria aceitar, pra você ver, eu não queria aceitar que eu era gay. Eu não queria aceitar que eu sou quem eu sou, sabe? E pra mim foi um processo muito difícil mesmo, sabe? Eu já levantei questões assim, sabe? Tipo, de não apoiar, sabe? Porque eu sabia que eu era gay e eu preferia criar esse personagem que jamais teria nenhum furo na narrativa dele, entendeu? As pessoas iam me ver e elas iam tipo assim, não, o Howler é super hétero, ou não, ele não defende esse tipo de coisa, né? Que eu falava assim, que eu pensava mais ou menos assim. E assim, eu não vou repetir o mesmo episódio que a gente fez, né? Porque eu acho que não precisa, mas vocês entendem assim por onde eu quero ir. Então eu tinha muitas questões comigo mesmo em relação a isso, né? Principalmente porque você escuta muito de que é a abominação, Deus vai te castigar, Deus vai isso e não sei o que, e lá. E aí as pessoas usam, né, esse argumento justamente, e eu acho que principalmente, para questões de orientação sexual. Não, porque tudo bem eu trair a minha esposa. Não, tudo bem eu trair o meu marido. Não, tá tudo certo eu roubar dinheiro da minha empresa, eu roubar dinheiro da igreja, eu roubar dinheiro de uma pessoa simples, usando da fé dela para dizer que se ela der o dinheiro, ela vai conquistar um lugar no céu. Não, tá tudo certo, isso não é errado, né? Errado é eu ser homossexual, errado é eu ser uma pessoa LGBTQIA+, isso é errado, né? Isso é abominação, isso é
contra a lei de Deus e tudo mais. Então, foi nesse ambiente que eu cresci, né? Foi nesse ambiente que eu fui, entre aspas, forjado, né? Uma palavra ruim, mas vou usar ela assim mesmo. E a minha mente, ela foi se expandindo com os anos, sabe? Eu cresci numa igreja extremamente tradicional e severa naquela época, tá, gente? Assim, eu nem sei como é que ela tá hoje, porque eu não frequento, né? Mas extremamente tradicional, com todas as tradições e costumes e coisas, e não pode isso, não pode ver TV, mulher não pode cortar cabelo, homem não pode ter barba, não pode usar bermuda na rua. Foi nesse tipo de igreja que eu cresci, tá? Tô falando que é errado? Não, gente, tô falando que é errado. E é uma questão da igreja. Se a pessoa tá dentro dessa igreja, ela concorda com isso e pra ela tudo bem. E outra, problema dela, né? Ela segue a vida dela em paz, se ela é feliz assim, quem sou eu, né? Pra falar outra coisa. E depois eu fui pra uma igreja mais, entre aspas, renovada, né? É um termo que a gente usa, uma igreja mais moderna, sei lá, vamos dizer assim. E ali, muita daquela questão coach motivacional gospel, que é pior do que coach motivacional sem ser gospel, palavras de motivação, porque se você, ainda assim naquela linha do, se você fizer isso, Deus vai abrir a porta dos céus e derramar bênçãos sobre a sua vida. E mais uma vez, isso é uma questão de fé. E para você que não sabe o que é fé, ou você tem uma noção, fé, cara, é uma coisa que você tem, assim, que é uma coisa intrínseca do ser humano, da pessoa. Você pode chamar de outra coisa, tá? Você pode chamar de, eu tenho muitos pensamentos positivos em relação a alguma coisa. Algumas pessoas chamam isso de fé, outras chamam de outra coisa, não sei como é que você chama isso. Mas, e aí eu fiquei nessa igreja há muito tempo, por causa dessa questão, e fiquei assim, completamente da minha cabeça, sim, eu preciso fazer um jejum, porque Deus vai abrir as portas se eu fizer um jejum, se eu barganhar com Deus, olha só, se eu fizer uma barganha com Deus, né, porque Deus tem que me abençoar, Ele tem que me abençoar, eu sou o filho, né, então eu tenho que barganhar com Ele para ter alguma coisa. Então, é nesse tipo de igreja que eu convivi. E depois eu fui para uma outra que tinha uma questão mais de reforma protestante, que já é uma coisa mais de... Aí eu comecei a entender alguns pontos de que eu não preciso fazer nenhum tipo de sacrifício para eu ter uma aproximação com Deus ou para Deus me abençoar ou não me abençoar. Enfim, eu não preciso fazer isso porque tem a questão da graça, né, e tudo mais. Então eu não preciso barganhar com Deus para ter algo. Eu apenas preciso viver a minha vida e se Deus quiser fazer alguma coisa ou não, Ele vai fazer, né? Enfim. E aí, enfim, gente, depois começou a virar uma coisa muito sabe, extremista. E aí a minha cabeça foi expandindo mais e aí veio tudo. Veio pandemia, eu não frequentava muito mais a igreja. Tô sendo bem aberto, sabe? É impressionante como quando a gente não faz vídeo, a gente é mais aberto pra falar. E comecei a ver a pandemia, e no meio da pandemia eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar, eu tinha que não pegar Covid pra não morrer, eu tinha que me cuidar, enfim. Então, me desvinculei bastante dessa questão da igreja e tal, não perdi a minha fé em Deus, nem nada. E tô pronto pro ataque, né? Tenho certeza que pessoas vão falar merda, mas as pessoas falam merda mesmo, então não posso fazer nada com isso. E aí a gente conversando nesse sentido, para eu retomar o ponto aqui, né? A gente conversando nesse sentido sobre as coisas que a gente, sei lá, foi criado, as coisas que a gente aprendeu durante a nossa vida, que a gente olha para trás e pensa, cara, que loucura, né? Que loucura, as coisas que eu pensava, as coisas que, sei lá, que eu fazia, falava, enfim. E aí eu cheguei à conclusão, né, que eu queria conversar sobre isso, justamente, e eu falei que ia ser rápido, né, estamos aqui já sei lá quantos minutos, e eu cheguei à conclusão de que, cara, eu parei aqui pra rotar, tá? Desculpa. Cara, não vale a pena, sabe? Não vale a pena a gente se desgastar tentando convencer uma pessoa de algo que na cabeça dela é aquilo e pronto, e acabou. Tá me entendendo? Não adianta.
Não vai dar em nada. É um desgaste emocional, talvez físico, sei lá, muito grande que no final das contas, cara, cada pessoa sabe de si, cada pessoa sabe das escolhas que ela tá fazendo e a que fim vai levar essas escolhas e tá tudo certo, sabe? Cada um com seu cada um. Por isso que eu pensei, cara, eu não deveria ter respondido desde a primeira vez o comentário. Tudo isso por causa de um comentário. Um episódio para falar de comentários. Um grande sucesso esse podcast, né? Porque eu tô comentando comentários. Então, assim, eu acho que eu já tô bem aí, bem hypado, né? Vamos colocar assim. Quem sabe a gente não traz a Beyoncé no próximo, né? Fica aí a dica pra ela falar da Renaissance Tour. E falar da Renaissance Tour no Brasil, quem sabe. Marcas, me contratem. Enfim, e eu tô aqui levantando essa questão do comentário porque me atingiu de uma maneira, só que não me atingiu de uma maneira ruim, sabe? Me fez refletir. Refletir sobre as pessoas, quão tóxicas as pessoas realmente são, quão tóxica é a internet, né? As pessoas são outra coisa. É igual aquele meme dos cachorros, né? Que eles estão... um cachorro de um lado de uma grade e o outro cachorro do outro lado da grade e eles estão, tipo assim, rosnando e latindo muito um pro outro. Aí quando a pessoa tira a grade, eles não fazem nada. Eles nem continuam a latir. E a internet é mais ou menos assim, né? As pessoas, elas têm uma superioridade e elas se vestem de uma coragem gigante para falar o que elas pensam, mas elas não conseguem fazer isso ao vivo, né? Ou elas até conseguem fazer isso ao vivo, são poucos os casos, mas às vezes não com tanta força, né, como era a internet. Mas enfim, gente, depois eu posso continuar falando sobre essa questão da minha vivência e tal. Eu até comentei com essa colega minha que a minha intenção como um comunicador, porque para quem não acompanha porra nenhuma desse podcast, eu sou publicitário, né? Então, sou da comunicação. E eu, como um comunicador, homem, cis, gay, eu tenho uma questão da religião muito forte, assim. Eu tenho essa questão da espiritualidade muito forte, muito arraigada em mim, porque eu vim de um rolê da igreja. Então, eu tenho uma questão, assim, da espiritualidade. Não tô falando de evangélico, católico, espírita. Não, tô falando de espiritualidade. Eu acho que o ser humano, ele precisa se conectar a alguma coisa divina. Então, eu como um comunicador, eu gostaria muito, sabe, de levar essa questão da diversidade muito à frente, principalmente com esse ponto onde pessoas dentro de igrejas sofrem porque elas querem ser quem elas são, mas elas não têm esse espaço. E eu não tô querendo retirar as pessoas de igreja nem nada, não tô falando disso, tá? Pelo amor de Deus. E se você quiser entender isso, aí é um problema seu também. Mas tem muita gente dentro de igreja que passou ou tá passando pela mesma situação que eu passei e tá tomando decisões, assim, com base nas outras pessoas e na aprovação das outras pessoas e tá sofrendo muito. Tem pessoas que sofreram tanto que não conseguiram fazer mais nada, a não ser tirar a vida ou se afastar completamente. Então, eu como um comunicador, eu tenho muito esse objetivo, sabe? De ter esse lugar, esse espaço onde pessoas, assim como eu, podem ter liberdade de ser quem elas são, sabe? Seja montar um grupo de apoio, sei lá, alguma coisa, talvez, mas de ter esse lugar, sabe? De ser esse lugar onde as pessoas conseguem se sentir em paz com elas mesmas e felizes por ser quem elas são, né? Eu acho que é isso. Eu realmente, eu tô assim, vamos terminar esse episódio meio pra baixo, né? Mas é isso, gente. Assim, siga o Apenas Comentando aí nas redes sociais. A gente tem o Instagram, né? @apenas comentando pod. Tem o meu Instagram, @euhauler. Minha comida ficou pronta. Era apenas um detalhe, né? E aí siga nas redes sociais, fique à vontade para comentar.
Seu comentário será muito bem-vindo. Se você comentar alguma merda, eu vou te bloquear. Talvez eu deixe seu comentário lá para você ficar exposto como um grande imbecil, mas vai ser uma pessoa bloqueada e não vou te dar voz, tá? Se você tá achando que eu vou te responder, que eu vou printar o seu comentário e repostar nos meus stories, não vou fazer isso, tá? Você vai sofrer aí com o esquecimento, o famoso ostracismo, tá? Então, fica aí, fica com Deus. Pra você que acredita em Deus, pra você que não acredita em Deus, paciência, fica aí com a sua crença ou com a sua não crença, eu acho que, mas eu te amo de qualquer jeito, tá? Só queria te dizer isso. E a gente se vê no próximo episódio, talvez com vídeo. E aí vocês me contam, faz sentido pra vocês ter um vídeo, não ter o vídeo? Pra você do YouTube, que eu vou colocar esse episódio no YouTube sem vídeo, sem o vídeo, né? Vai ser só o áudio. Faz sentido pra você ter o vídeo? Se faz, eu vou fazer. Se não, eu posso fazer só os cortes com vídeo e postar nos stories ou no YouTube, sei lá o que. Mas me siga aí nas redes sociais, já falei. Siga Apenas Comentando no seu streaming de áudio preferido, tá? E a gente se vê numa próxima oportunidade, queridões, queridonas e queridães. Um beijo pra vocês, tá bom?